Boa tarde a todos. Estamos dando continuidade ao nosso ciclo de entrevistas. Nós vamos entrevistar uma preceptora de cirurgia plástica que coordena aproximadamente 30 residentes, entre os residentes do país e os estrangeiros, de uma instituição. A gente convidou a Layeli para dar o depoimento dela, como que ela está se vendo frente a esse novo desafio, quais são os preparos, a motivação do time, como que ela mantém o time coeso, se ela teve desistências, se existe um conflito de você, como cirurgião plástico, ter a opção de não participar, porque afinal de contas você não obrigatoriamente precisa ter a linha de frente, mas você é médico, então você também sente que você tem um compromisso social dentro da sua profissão. Então a gente queria ouvir a Layeli como está essa fase da pré-crise, vamos dizer assim, porque eu entendo que as coisas daqui para frente vão tomar uma nova proporção. Layeli, agora é com você. Oi, doutor Felipe, queria primeiro agradecer a oportunidade de vir falar aqui. E realmente, né, eu como médica recém-formada, na verdade cirurgia plástica recém-formada, estou agora coordenando o grupo de residentes do meu serviço e tive que lidar com tudo isso de forma bem abrupta agora nesse começo de ano e está sendo um grande desafio. Realmente são cerca de 30 residentes lá do serviço, a gente teve que se redividir, reorganizar tudo, teve que reorganizar o programa de residência médica, teve que reorganizar o nosso método de ensino, ressignificar muita coisa da nossa função social, da nossa função profissional nesse momento. Então, tudo isso acho que está sendo um grande desafio para todos nós, né? E é isso. E você já tem aí colegas que foram contaminados com o coronavírus? Você, né, no teu grupo? São 30 pessoas. Como está essa estatística para vocês? Por enquanto, a gente teve só 2 residentes contaminados. Eles já estão, inclusive, terminando o período de quarentena e voltando ativa. Um deles já voltou essa semana, o próximo volta no início da semana que vem. Passaram super bem, não precisaram de internação, não precisaram de nada mais agressivo. Então, a gente, por enquanto, está com uma experiência muito boa. Agora, Layeli, a gente sempre fica com uma expectativa quando a gente vai ver que todos vão participar. Essa participação que vocês terão é uma participação como cirurgiões plásticos dentro da especialidade, ou existe uma participação mais abrangente, que vocês vão ter um treinamento de um tratamento mais geral da crise, ou é focado na especialidade? Layeli, aproveitando a pergunta que o doutor Felipe fez, eu acho que talvez você já possa explicar, porque a gente já tinha discutido isso, que existem grupos que não foram interrompidos, né, da cirurgia plástica, e Sim. Vai ter esse grupo que você vai falar aí de cirurgião plástico só no Covid. Tá certo. Eu vou explicar um pouquinho como funcionou, então, a nossa divisão dentro da nossa especialidade. A cirurgia plástica no nosso hospital tem alguns grupos que não pararam por causa do Covid. Os grupos que mexem com emergência, cirurgia reconstrutiva de câncer, então grupos de queimados, feridas, trauma de face e reconstrução de tumores e reconstrução de mama, esses grupos não pararam, continuaram com suas atividades, claro que diminuídas, mas não pararam completamente. Então, eu tenho um grupo de residentes que ainda mantiveram atividades dentro da cirurgia plástica e fora do instituto que está cuidando dos pacientes com Covid. Tirando esses residentes, os outros, a gente dividiu eles em residentes que vão trabalhar com Covid especificamente, então como clínicos, seja em UTI, enfermaria ou no pronto-socorro, e residentes que vão atuar como cirurgiões plásticos dentro do instituto que está tratando Covid. E aí a gente está esperando porque a gente pode ter uma demanda para a cirurgia plástica, talvez no início não tão grande, mas eventualmente pode aumentar. Então a gente está esperando que tenha lesões por extravasamento, lesões como úlceras de pressão no paciente pronado, que são lesões já incomuns, né, que a gente já ainda não tem tanto contato, porque as lesões que a gente está mais acostumado não são
nessa posição, não vêm provenientes dessa posição, então a gente está esperando que tenha alguma demanda para cirurgia plástica mesmo dentro desse instituto, que é basicamente de cuidados clínicos, né? Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. É super difícil remanejar, né? Quase 30 residentes, a gente está falando da vida e da rotina de 30 pessoas. Como é que foi para os residentes que já estavam de férias ou que iriam entrar de férias ou que já tinham... a gente sabe que no seu serviço existem estágios no exterior, né? Que os residentes fazem no último ano. Como é que ficou o remanejamento disso tudo? Então, o que acontece é, primeiro, os residentes de férias, eles foram convocados, as férias foram suspensas de todos os colaboradores do complexo, então, inclusive dos residentes, eles foram reconvocados. Então, eles entraram na nossa escala, nessa divisão da qual eu estava falando. Os estágios externos, estágios no exterior, esses todos também foram, aos poucos, eles foram tentando confirmar e foram percebendo que não ia acontecer, e agora realmente a gente consegue ver o porquê, né? A gente também já não está mais recebendo estagiários, a gente costuma receber 4, 5 estagiários, tanto do Brasil quanto de fora, no serviço, por mês, e a gente pediu para que eles não viessem também, então a gente teve que se reestruturar em relação a isso. Existiu algum residente que já estava em estágio no exterior e precisou voltar, ou isso não chegou a acontecer? Não, isso não chegou a acontecer. Só os residentes de férias mesmo que precisaram voltar. Que bom. E, Laiele, eu queria saber o seguinte, como que foi a aceitação dos residentes, principalmente assim, dos residentes do R3, né, os residentes que estão começando agora a residência de cirurgia plástica, em relação à aceitação de serem deslocados, e se você também tem contato com a graduação, se teve voluntários para ajudar. Eu tive um relato de um colega que trabalha no Hospital Escola no Canadá, que as aulas foram suspensas da Faculdade de Medicina, só que os alunos da Faculdade de Medicina se voluntariaram para ajudar os médicos do hospital, seja no hospital mesmo, ou ajudando, por exemplo, cuidando dos filhos dos médicos, já que eles não tinham como deixar as crianças para poder ir trabalhar. Queria saber como que foi a aceitação dos residentes de cirurgia geral, cirurgia plástica e os internos frente a essa crise que a gente está enfrentando agora. Legal. Então, bom, primeiro falando sobre os internos, a gente tem cerca de 180 internos por ano. Então, os internos do 6º ano, eles ainda não foram dispensados, ainda estão em atividade, estão trabalhando no pronto-socorro. E os internos do 5º ano que haviam sido dispensados, isso foi uma ação super legal, que eles se propuseram a auxiliar. Então, mais da metade deles já se inscreveu para poder auxiliar, e a gente vai tentar manejar para eles poderem trabalhar um pouquinho em cada uma das partes, em cada uma das clínicas. Sobre os residentes, também foi muito legal. Assim, foi uma demanda súbita, foi um susto para todo mundo, mas isso fez com que todo mundo colocasse a mão na consciência, tanto a gente quanto os residentes, e aflorasse um senso de responsabilidade médica, de um senso de responsabilidade ética, e querer trabalhar, ir lá, se solidarizou com a causa, e ninguém ninguém não quis ir, né? Todo mundo se colocou à frente e falou que estariam dispostos a cuidar. Acho que isso foi muito legal. Outras coisas, outras ações que têm acontecido, mesmo ex-residentes nossos se colocando à frente aí, ajudando a fazer EPI, né, os equipamentos para a proteção dos nossos residentes que vão se colocar na linha de frente. Então, isso foi muito bonito. A gente tem gente fazendo face shields, temos doações de máscaras N95. Então, tudo isso está fazendo a gente ficar muito mais apoiado e unido nessa hora, que eu acho que é muito importante, porque a gente está prestes a passar por um momento muito difícil. Então, ter essa rede de apoio, todo mundo se preocupando um com o outro, está sendo uma coisa super legal. Laiele, conta um pouco como foi esse impacto na sua vida pessoal. Você provavelmente, como todos nós, tinha uma organização pessoal que deve ter ficado bastante alterada. E eu queria que ao final da sua mensagem, que você ao final de você nos escrever como alterou a sua rotina, que você mandasse uma mensagem
para as pessoas que vão te ouvir, para os cirurgiões plásticos da Regional São Paulo e de todo o Brasil? Então, certo. Assim, foi 2 semanas depois de assumir a preceptoria, eu já tive que lidar com isso, que foi um desafio muito grande, mas também foi muito engrandecedor. A gente teve que reorganizar o programa de residência médica, a gente teve que reorganizar os residentes, aprender novos métodos de ensino, ressignificar essa nossa função, né, social, profissional. Então, assim, tudo isso fez a gente perceber que a gente tem uma responsabilidade sobre isso, e acho que eu me senti feliz de poder comandar os residentes nesse momento, ajudá-los a se reorganizar, ajudá-los a levar isso de uma maneira um pouco mais fácil. Então, assim, ver como todo mundo estava se dispondo a dar assistência à população, a se colocar na linha de frente do combate ao Covid, foi muito legal e fez eu sentir que tudo bem, né? Eu ter sido colocado nessa fogueira nesse início de vida profissional. Então, assim, minha mensagem é: quem puder, fique em casa, mas quem não puder, a gente tem que se unir, porque a gente está prestes a passar por um momento muito difícil. Então, quanto maior a nossa rede de apoio entre nós mesmos, acho que vai fazer tudo passar de uma maneira mais suave.